Bom dia, graça e paz, queridos. Nós estamos aqui na Comunidade Evangélica Filadélfia para o nosso segundo dia da nossa leitura bíblica, nosso projeto de leitura bíblica Verbo Vivo. Quero cumprimentar as pessoas que já estão aqui conosco pela live. Um bom dia, amados, Patrícia, Isaías, Paulo César, todos vocês sejam mais que bem-vindos para a nossa leitura bíblica. Eu creio que Deus hoje vai continuar abençoando nos nossos corações e Ele nos dará a porção deste dia, desta hora. Este é o dia que o Senhor fez para a glória e louvor do seu santo nome. E nós estamos felizes por essa grande oportunidade de termos aqui as Sagradas Escrituras. Ontem nós vimos que pelo fato de nós termos as Sagradas Escrituras em mãos, isso já é um grande milagre. Eu quero dar o início hoje convidando você primeiramente a orar, não é? Nós sempre iniciamos a leitura das Sagradas Escrituras na dependência do Espírito Santo para que ele venha trazer luz e revelação ao nosso coração. Vamos orar nessa hora? Pai querido, Pai amado, nós estamos na Tua presença e te pedimos, Senhor, vem com Tua graça, vem com Tua alegria, vem com a Tua paz, vem com a Tua segurança. Senhor, inunda cada coração, ilumina cada coração, esses que estão, Senhor Deus, se disponibilizando para se alimentar da Tua palavra. Senhor, que este maná da manhã alimente as nossas vidas e os nossos corações. Traga a Tua revelação, Senhor. Nós estamos buscando os Teus tesouros. Enriquece-nos com a Tua presença nessa hora. Assim nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Fazendo uma recapitulação do que nós vimos ontem, nós vimos que pelo fato da Bíblia estar nas nossas mãos, isso é de fato maravilhoso. A Bíblia ela foi escrita por 40 autores diferentes, num período de provavelmente 1500 anos. A Bíblia é um conjunto de 66 livros e esses autores são pessoas totalmente diferentes, em épocas diferentes, em culturas diferentes. Nós temos estadistas, reis, juízes, profetas, pescadores, doutos e indoutos. Eles escreveram diversas maneiras, ou seja, livros de lei, doutrinas, poesia, profecias, enfim, nós temos uma infinidade de estilos literários e Deus, na sua sabedoria, Ele foi alinhavando, costurando de uma maneira tão sábia e maravilhosa que essa coleção de livros escrita em épocas diferentes se tornou o livro, a Bíblia Sagrada. E uma jornada de Deus, é a jornada de Deus. A Bíblia nos conta a jornada de Deus em favor do homem. Ela nos revela Cristo, né? Ela nos revela o Pai, ela nos revela Cristo e a jornada de Deus em busca do homem. Ela fala da redenção. Então nós vamos ver ali em Gênesis o início de todas as coisas, no final o Apocalipse, a revelação de todas as coisas, e do meio de Êxodo até Judas é a jornada de Deus em busca do coração do homem. A Bíblia ela é um milagre e pelo fato de nós estarmos aqui hoje, nós deveríamos ser gratos a Deus por este livro especial. Então nós vimos ontem, queridos, a criação do universo, a criação do nosso planeta, do ambiente onde Deus iria colocar a coroa da criação. E nós paramos na origem da humanidade. Então nós falamos ali em Gênesis 1, a origem do planeta, do universo, de onde nós viemos, né, do nosso Criador. E agora nós vamos dar continuidade à nossa leitura em Gênesis capítulo de número 2. Vamos continuar lendo? Você que está aí na sua casa, se você tem a oportunidade, pegue a sua Bíblia. Deus abençoe Cleusa, Bel, uma alegria ter você aqui no Verbo Vivo. Vamos dar continuidade às nossas Sagradas Escrituras aqui, na leitura bíblica. Eu vou fazer uma pequena... eu vou voltar a alguns versículos
aqui em Gênesis 2, capítulo de número 4. Diz assim: esta é a história das genealogias ou das origens dos céus e da terra no tempo em que se foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos. Olha, todo tipo de árvore, não são poucas árvores, é todo tipo de árvore. Eu penso que havia uma infinidade de árvores aprazíveis, agradáveis, tanto árvores floridas para arborizar, para embelezar o jardim do Éden, como árvores comestíveis, como frutíferas, boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a gente fala dessa árvore da vida, eu logo penso em Jesus Cristo. Nós vamos procurar Jesus em cada contexto bíblico. A Bíblia, ela é cristocêntrica, e cada história ou cada relato aponta para Jesus. Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo, ele é essa árvore da vida que traz a vida eterna ao homem, não é? Então aqui nós vamos ver na figura dessa árvore da vida, Jesus Cristo, aquele que tem a vida que não acaba, que não esgota jamais. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bdélio e a pedra de ônix. O segundo percorre toda a terra de Cuxi, é o Guion. E o terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Então aqui Deus está dando a geografia, a localização aonde ficava o Éden. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor, olha o propósito, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Aqui nós vamos ver Deus dando uma tarefa. Todo homem é um jardineiro, todo homem tem o seu jardim aprazível para cuidar, todo homem deve cuidar do seu jardim. E é no jardim que nós temos encontro com Deus. Isso fala muito no nosso coração, né? Eu disse que a Bíblia, ela não é um tratado científico. E ela não tenta provar que Deus existe. Ela é um relato manifestando a Deus, manifestando Cristo, relatando sobre Ele, na verdade. Como uma monarca do universo, não é? E o homem, a origem do homem. E Deus aqui criou o Éden, um habitat maravilhoso, uma casa maravilhosa, e deu ao homem uma missão, um propósito. E todos nós temos chamados de missão, não é? Cuidar do nosso jardim e termos um encontro com Deus nesse jardim maravilhoso. Deus, o Senhor, colocou o homem no jardim. Nós devemos sempre tirar lições espirituais, morais das Sagradas Escrituras para nossa edificação.
E no verso de número 16 diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Olha que Deus generoso. Das muitas árvores, das muitas espécies que haviam no Éden, Deus disse: coma livremente. Você é livre, Adão. Você pode comer qualquer árvore e livremente. Eu não estou colocando nenhuma objeção. Apenas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então aqui nós estamos vendo Deus colocando apenas uma restrição. Tudo Adão podia. De todas as árvores do jardim, Adão tinha acesso. Apenas uma árvore ele não tinha. E aqui nós estamos vendo justamente o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, poder de decisão. Pastora Selma, por que Deus não colocou apenas árvores boas ali no jardim do Éden? Por que Deus deu essa possibilidade de Adão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sabendo que aquela árvore ia trazer maldição para a sua vida? É justamente pelo livre-arbítrio. Por exemplo, se eu tenho 1000 árvores, e todas elas são laranjas, e eu digo assim: olha, não coma banana, não coma banana no meio dessas laranjeiras. Qual a possibilidade de eu comer banana? Não havia, não há. Então ali, isso não é livre-arbítrio. Mas se há no meio de 5.000 laranjeiras uma bananeira, e eu digo não coma essa banana, então diante disso eu tenho a possibilidade de decidir, e essa oportunidade é a liberdade. Deus nos criou com livre-arbítrio. Se nós não tivéssemos oportunidade alguma, então isso não seria livre-arbítrio. Aqui nós fomos criados para termos a liberdade para decidir. Nós temos livre decisão, poder de decisão. Então ali havia uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a única árvore que Deus restringiu a Adão. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor trouxe ao homem para ver como esses lhe chamava. E o homem o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem lhe deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse, que lhe correspondesse. Então o Senhor fez cair o homem em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das suas costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou a ele. E disse então ao homem: esta sim é osso dos teus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher. Olha só, Adão deu nome a todos os animais, e agora Adão está batizando a sua mulher, chamando Eva, chamando mulher, porque do homem foi tirada. Eva significa mãe de todos os seres viventes. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, nós vamos ver, queridos, que o homem, ele foi criado à imagem de Deus. Nós vimos que os animais foram criados segundo as suas espécies.
Todo animal foi criado segundo a sua espécie, mas o homem foi criado à imagem de Deus. A imagem de Deus. Então, nós não podemos comparar o homem ao animal, seria rebaixar a coroa da criação. Os animais foram criados à sua espécie, mas o homem foi criado à imagem de Deus. E Eva foi tirada de Adão, ou seja, ela é um complemento, ela é uma extensão de Adão. A obra de Deus não estava concluída. A ideia de Deus era que Adão sentisse falta de que ele não estava completo, e quando Deus trouxesse a mulher, então havia o seu complemento. É como o violino que foi criado sem o arco, não é? Então o violino sentiu a falta do arco, então Deus tirou um pedaço, uma extensão de Adão para finalmente compor aquela peça inteira, chamado homem e mulher. Homem e mulher. Ele disse: você é osso do meu osso e carne da minha carne. Então, homem e mulher foram feitos à imagem de Deus, uma vez que a mulher, ela é uma extensão do homem, ela é o seu complemento, ela é a sua companheira, ela está ao lado dele. Ok? Então, aqui nós vamos no verso de número 24. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Jesus Cristo citou essa passagem. E essa passagem, ela é maravilhosa. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Essa é a dispensação da inocência, onde o homem e a mulher estão coabitando no Éden, estão usufruindo da presença de Deus, estão usufruindo de tudo aquilo que Deus entregou para eles, do propósito de cuidar, de zelar do Éden, de dar nome aos animais, ou seja, eles estão vivendo num ambiente maravilhoso, usufruindo da glória de Deus naquele local. Mais um dia, não é? A gente não sabe quanto tempo. Aqui no capítulo de número 3, relata a queda do homem. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Então a serpente está distorcendo a palavra de Deus. Entende como o inimigo ele é sagaz? Aqui ele não está mentindo totalmente, mas ele está distorcendo. É verdade que Deus disse, é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto. Olha, não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Deus não disse isso. E ela respondeu bem à serpente. Respondeu a mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim. E nós vimos que eram inúmeras, não é? Todo tipo de árvore agradável e comestível havia naquele jardim. Apenas uma, do conhecimento do bem e do mal, era uma oportunidade pequena diante de tudo o que eles tinham liberdade para fazer, para comer. Mas havia ali então uma árvore que havia uma restrição, a árvore proibida. Então ela responde bem à serpente: mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Olha,
Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ela está tentando a mulher, dizendo que não era bem aquilo que Deus disse, não é? Aquilo que Deus disse realmente não era aquilo que iria acontecer, mas que na verdade aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava restringindo de Adão e Eva a oportunidade de ser completamente livre. É exatamente assim que o inimigo faz, não é isso? A Bíblia diz assim, que todas as coisas eu posso, não é? Tudo eu posso, mas nem todas as coisas me convêm. E algumas vezes aquelas coisas que não nos convêm é que a gente decide fazer. A Bíblia diz assim, queridos, no verso de número 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, olha, concupiscência dos olhos, ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Passos para a queda. Meninos, passo para quedas. Não é assim que o diabo nos tenta, tirando nossos olhos de tudo que é maravilhoso que Deus criou, e focando apenas naquilo que é proibido, na árvore proibida. Algumas pessoas, ditado popular, né, pensam que aquela árvore é a maçã e associam aquela árvore a um relacionamento sexual. Queridos, isso é ditado popular, não tem nada a ver. A palavra de Deus disse que quando Deus criou Adão e Eva, Ele disse: crescei e multiplicai. Então nós sabemos que essa árvore, na verdade, ela está relacionada à desobediência, ao poder de decidir errado. Então, nós vamos ver aqui, trazendo para a nossa realidade, essa desobediência contra Deus, não acreditar na palavra de Deus, está associado a não ouvir a voz de Deus, a nos rebelar contra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus nos fez, Ele sabe o que é melhor para nós. E quando Ele diz não pode, é porque realmente aquilo não vai fazer bem para nossas vidas. Mas a tentação é real. E o poder de liberdade, o livre-arbítrio, porque Deus não nos fez marionetes, Deus nos fez com poder de decisão. O poder de decisão estava sendo provado naquela hora. E a mulher viu, estava sendo tentada pelos olhos, viu que era agradável aos olhos. Quando ela viu que era agradável e atraente aos olhos, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e também deu ao seu marido. As pessoas muitas vezes fracassam, erram e ainda elas têm a tendência de levar outros com ela, não é assim? Comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. É o pecado que traz a vergonha, que traz a consciência do que é mal. Antes eles viviam numa dimensão de inocência. Agora eles estão tomando a noção do que é envergonhar-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Deus entre as árvores do jardim. Esconderam do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem perguntando: onde estás? Que Deus maravilhoso, não é assim? Deus onisciente já sabia o que tinha acontecido, mas mesmo assim Deus busca o seu amado no jardim,
Onde estás? Onde estás? É o bom pastor procurando a sua ovelha perdida. Eu louvo a Deus que Ele sempre está em busca da sua ovelha perdida. Ele é o pastor que sabe aonde está a sua ovelha, que busca e que não desiste dela. Onde estás? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Todo homem em pecado, ele não fica na presença de Deus. Todo homem em pecado, ele se esconde de Deus. E Deus perguntou: quem lhe disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. E aí nós vamos ver a consequência do pecado. O pecado faz isso, né? Agora o homem fracassa e ele joga a culpa em Deus. A mulher que tu me deste, ela comeu e me deu o fruto e eu comi. Olha, o homem já não aceita mais as responsabilidades dos seus atos. Um pecado chama outro, um abismo chama outro abismo. E o Senhor perguntou, Deus perguntou, então a mulher: que foi que você fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita você é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o teu ventre você rastejará e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui já é uma promessa que fala da vitória do homem contra a serpente. A mulher, não é? Ferirá a cabeça da serpente. Aqui nós vamos ver que Jesus Cristo, ele esmagou a cabeça da serpente. Foi Cristo que trouxe a vitória para a raça humana, para a raça de Adão, destruindo a serpente, que é a figura do nosso inimigo. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então aqui nós já estamos vendo que esse homem autoritário e esse machismo já vem da queda. É ou não é, Melissa? Esses homens mandão, não é? Esse machismo já vem do problema da queda. Esse desejo de domínio, de dominar, um ser humano dominando sobre o outro. A gente vê que o homem é a cabeça da mulher, mas ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, não dominando, né, a sua mulher. Ainda bem que Cristo veio e já cumpriu, já nos livrou da maldição do pecado. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz aos filhos, seu desejo será para com seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, o Adão, nós na verdade, né? Todo homem deveríamos dar ouvido à voz de Deus, porque Deus, ele é a verdade, e tudo que ele fala para o nosso bem. Ele é o nosso Criador, e todo pecado tem consequência. Quando Deus fala alguma coisa acerca da sua palavra, não é para nos tolhir de algo. Ele conhece, ele sabe que o resultado da desobediência vai prejudicar o homem que ele criou. Então é melhor
obedecer à voz do Senhor. Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá de alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Olha Adão batizando aqui a mulher. E Adão deu nome à sua mulher de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Deus já cuidando, aqui o primeiro sacrifício foi feito. Deus sacrificou um animal e para cobrir a vida do homem, para cobrir a vida do homem, a vergonha do homem, o pecado do homem, não é? Aqui nós estamos vendo o primeiro animal que foi sacrificado, e foi desse momento em diante que surgiu o sistema de sacrifício dos hebreus. Foi com o sacrifício de animais e o sangue derramado que eles então ofereciam aqueles animais no altar para ter contato com Deus, para ter acesso a Deus. Foi através do sacrifício. E aqui nós vamos ver a figura de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui é a figura do sangue derramado para cobrir o pecado do homem, para tirar o pecado do homem. O Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho da árvore da vida. Aqui nós estamos vendo o homem sendo expulso do seu habitat, do seu Éden, e agora, fora do paraíso, fora do Éden, eles estariam no mundo que Deus criou e através do seu trabalho ele comeria o pão. Ele teria que plantar, mas naquele momento, porque a terra estava amaldiçoada devido ao pecado de Adão, cardos e espinhos, ervas daninhas nasceria, né? Picão, tiririca, toda sorte de praga. No meio de muitas coisas boas, há também coisas ruins. É o mundo que nós temos hoje. No meio de tanta beleza, no meio de uma natureza maravilhosa, nós também vemos a maldição imperando, né? Essa malignidade no coração do homem, a destruição. Enfim, nós estamos vivendo num mundo onde o bem e o mal, eles vivem, eles coexistem. E aí nós vamos ver, o Adão fracassou, mas Deus não desiste dele, não é? E nós estamos vendo aqui, Deus disse a Adão: você vai comer do fruto do suor do teu rosto, e com trabalho é que você vai comer o seu pão. E, queridos, agora nós vamos entrar no capítulo de número 4. Eu só quero ver o horário que nós estamos. Que horas são? 50? Nós vamos dar início no capítulo de número 4. Caim mata Abel. Adão teve relações com Eva. Adão conheceu sua mulher, coabitou com ela
E ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um homem. Voltou a dar à luz e dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim agricultor. Passando tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. E o Senhor aceitou o agrado de Abel e sua oferta, mas não aceitou de Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Aqui nós estamos vendo que, não obstante um homem já tenha sido expulso do jardim do Éden, ele estava em um outro ambiente, um ambiente mais difícil, um ambiente onde eles lavravam a terra, onde eles cultivavam a terra, além de criar ovelhas e rebanhos. Você já vai ver aqui Adão cuidando do seu rebanho e da terra. Nós estamos vendo que Deus não desistiu deles. Havia ali um encontro, havia uma oferta, Adão ensinando os seus filhos a buscarem ao Senhor através do sacrifício, através da oferta. É maravilhoso, porque Deus nunca desiste da sua criação, do homem em quem Ele ama. É a luta de Deus. Deus não descansou. A partir que o pecado entrou no mundo, nós vamos ver Deus trabalhando. Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus só descansa quando o homem aceita Jesus Cristo no seu coração. Este bom pastor está em busca da sua ovelha perdida. Ele não abandona, ele não abandonou Adão. Adão está educando os seus filhos a ter um relacionamento íntimo com Deus. É como o pai que vê um filho fazendo algo errado, ele se entristece com aquele filho, mas ele não abandona o seu filho. Há consequência, e a consequência foi privá-lo do Éden, privá-lo da árvore da vida eterna. Mas Deus estava lá com Adão e com os filhos de Adão. Nós vamos encerrando hoje por aqui, e eu quero dizer que esse bom pastor está ainda buscando os corações, que o Senhor encontre em você um jardim, e que nesse jardim você possa ouvir a voz do Senhor. Ele passeia no seu jardim, Ele está sempre buscando os nossos corações. E que o Senhor abençoe a sua vida, e que o seu coração esteja sempre disposto a ouvir a voz de Deus. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Eu creio que no meu coração Ele tem respostas para você e para sua família. Hoje nós não servimos mais a Deus com sacrifícios, graças a Deus, porque Jesus Cristo fez o sacrifício maior por nós. Nós vamos ver que o fruto do pecado é o primogênito de Adão e Eva. É interessante nós notarmos isso, né? Caim, o primogênito de Adão e Eva. Um assassino, Caim, um assassino. Caim assassinou o seu irmão quando Deus não aceitou a sua oferta. Mas mesmo assim, Deus nunca desiste. É as consequências do pecado. Por isso, se nós temos a oportunidade de usar bem o nosso livre-arbítrio, nós devemos sempre ouvir e obedecer a palavra de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, Bel, Kelly, Cleusa, Regiane. Deus abençoe Patrícia. Nós estaremos aqui amanhã. Eu quero dar continuidade agora falando da família do primeiro casal humano, né? Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica amanhã, falando um pouquinho de Caim e de Abel, os descendentes de Caim e o nascimento de Sete, descendentes de Adão. Vamos orar para nós encerrarmos hoje? Pai Santo, Pai querido,
Te louvo por essa oportunidade, Deus. Te louvo pela oportunidade do nosso livre-arbítrio, Senhor. Obrigada pelo poder de decisão, Senhor. E obrigada, Senhor Deus, porque o Teu Espírito Santo sempre inclina o nosso coração nas coisas, no caminho do Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor nunca desistiu de nós. O Senhor nunca desiste do homem, da coroa da criação. Espírito Santo nos ensina, Senhor, a obedecer a palavra e andar nos Teus caminhos. Nos leva, Senhor Deus, a viver no centro da Tua vontade. E que o nosso coração seja o jardim plantado do Senhor, onde nós possamos sempre nos encontrar contigo. Abençoa, Senhor Deus, cada um que está acompanhando a live nesse dia. Abençoa, Senhor Deus, e traz a Tua bênção. A Tua bênção se estenda de geração em geração. Eu assim os declaro abençoado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um beijo para você, fica com Deus e que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amanhã nós estaremos aqui para lermos Gênesis capítulo de número 4 e nós vamos falar dessa família maravilhosa, família de Adão, que através do sacrifício continua se relacionando com Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus.